alegria, um prazer, nós nos reunirmos nesta casa de oração, para orarmos, para buscarmos a presença do nosso Deus. Eu queria pedir, por gentileza, a igreja se colocar em pé e abrir a palavra de Deus comigo. O pastor Walter já falou, nós estamos no último elo dessa campanha, onde a gente vem falando por vários cultos sobre aqueles 2 discípulos que se frustraram, que se entristeceram, como eu e vocês muitas vezes acontece, né? Mas quero dizer uma coisa: Jesus, Ele não desiste de nós. Jesus, Ele sempre se faz presente na minha vida e na tua vida. Amém, queridos? Abra comigo então, aí nós vamos ouvir mais um louvor abençoado, né, para o João, da nossa irmã, para o nosso irmão, né? Abra então comigo Lucas 24, do 30 em diante a gente vai estar lendo aqui, aonde diz assim: e aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou e o partiu e deu-lhe, e abriu-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes, e disse-lhe um para o outro: porventura, aleluia, não ardia em nossos corações quando ele pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e apareceu a Simão. E eles contaram o que lhe acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Feche os teus olhos. Se você puder, levanta as tuas mãos. Vamos fazer desse cântico a nossa oração em nome de Jesus. O Senhor foi o primeiro a chegar neste lugar, por isso nós te adoramos, nós bendizemos o teu santo nome, Senhor, nós reverenciamos a presença do teu Espírito Santo nessa noite. Meu Deus, está escrito: entrega o teu caminho, Senhor, confia nele, mais ele fará. Meu Deus, nós queremos entregar as nossas vidas agora, queremos entregar, meu Deus, esse culto, esse tempo que se chama hoje, Senhor amado, e pedir ao teu Espírito Santo: fala conosco, Senhor amado, através da tua palavra. Ministra, Senhor amado, o meu coração, ministra o coração da tua igreja nessa noite. Espírito Santo, o Senhor é a pessoa mais importante neste lugar, por isso pode tocar as nossas vidas, ó Pai, nessa
nessa noite, pode curar, meu Deus, pode libertar, Senhor. Nós estamos aqui, ó Pai, à tua disposição, ó Pai, nessa noite. Por isso, vem com o teu fogo, vem com o fogo do teu Espírito Santo nessa noite. Vem sobre a minha vida, Senhor. Eu careço, eu preciso de ti nessa noite. Toma, Senhor amado, este lugar. Toma, Senhor amado, as nossas vidas, ó Pai, nas tuas mãos, ó Pai, e nos abençoa, Pai. Nós oramos, ó Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A igreja pode dizer amém. Aplauda o Senhor e sempre. Eu sinto a presença dele nesse lugar. Eu sinto que ele está aqui nessa noite. Eu sinto que ele já chegou aqui. Eu sinto que ele já está operando prodígios e maravilhas. Por isso, abra, meu irmão, teu coração nessa noite para Deus, esse Deus maravilhoso, esse Deus que não esquece de ninguém, esse Deus que chega na hora certa. E como nós lemos ali na palavra do Senhor, nós lembramos, meus irmãos, minhas irmãs, que começou tudo ali naquela quinta-feira, aonde o Judas, aquele homem que era um dos discípulos do Senhor, fez esse ato perverso, esse ato terrível, né, que foi entregar o Senhor Jesus ali na mão daqueles homens maus. Então aconteceu ali que Jesus não titubeou, ele veio com esse propósito de se entregar por mim e por vocês ali naquela cruz, e ele fez ali com amor. Isso foi o maior ato de amor que nós podemos encontrar na Bíblia, porque está escrito no livro de João 3,16. Né? Então, irmãos, Deus, ele se faz presente nesta noite. E aí nós vemos ali a caminhada. Na quinta-feira ele foi preso, na quinta-feira ele passou ali a noite na cadeia, onde ali zombaram, onde fizeram ali coisas terríveis com o Senhor Jesus. Nós não podemos nem imaginar ali o que aconteceu. Aí na sexta-feira levaram ele, né? Arrastaram ele teve que carregar ali uma cruz pesada, que segundo as pessoas que têm um conhecimento mais profundo, diz que pesava 80 quilos aquela cruz. E ali ele foi levado, né, para o Gólgota. Levaram ele ali, pregaram ele ali naquela cruz, e ali ele ficou das 9 horas até as 15 horas ali agonizando, sofrendo. Mas era um propósito de Jesus, meus queridos, porque ele queria que eu e vocês hoje estivéssemos aqui. Por isso que ele pagou esse preço de sangue. Sabe, ele não arredou o pé, ele não voltou 1 centímetro para trás, ele continuou, e ele continua sendo. E diz a palavra de Hebreus lá 13:8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele foi, ele é, e ele está aqui hoje no meio da igreja. Ele está aqui nessa noite para me abençoar, ele está aqui nessa noite para te abençoar. Você recebe? Receba em nome do Senhor Jesus. Meus queridos, e aqui nós vemos então essa palavra sendo anunciada, e as mulheres, né, são uma bênção nas nossas vidas, e elas foram as primeiras. Já diz a palavra que no domingo, já de manhã, bem de manhãzinha, na madrugada, elas correram, né, lá naquele cemitério, elas correram lá naquele lugar onde estava Jesus, onde ele tinha sido sepultado, melhor. Mas quando elas chegaram lá, elas tiveram uma surpresa, pastor Roberto. Quando elas chegaram lá, havia tido um terremoto, e aquela pedra tinha sido removida. E ele vive, e ele vive, e ele vive. Ele está vivo, o Senhor Jesus está vivo. Aleluia, isso, aplaude o Senhor, ele está vivo, ele está aqui nessa noite. Oh, glória a Deus, aleluia. Meus queridos, eu me alegro em poder estar aqui. Eu me alegro em poder estar na casa do Senhor. A Bíblia diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Queridos, e ali elas chegando, né? Maria Madalena e as outras mulheres chegaram ali e ficaram surpresas, porque elas foram ali para ungir ali o Senhor Jesus, levaram ali aqueles olhos, né? Elas achavam que
encontrar ele ali, mas ele não estava. Ele tinha ressuscitado. E de repente apareceu também 2 varões ali, que eram 2 anjos, né, de branco, e falaram para elas: quem procuras? Ele vive, ele ressuscitou. Sabe, e elas voltaram, talvez preocupadas, correndo, porque na memória, na cabeça delas, elas achavam que o corpo de Jesus tinha sido roubado. E aí o que acontece? Elas voltaram e encontraram os discípulos e contaram a eles também. E de repente 2 deles, Pedro e João, saíram correndo e foram ver lá, foram verificar se realmente o que elas estavam relatando era verdade. E quando eles chegam ali, eles notaram mesmo que Jesus não estava ali. E o que aconteceu? Segundo o que a gente sabe, que a gente tem ouvido falar, João parece que era mais novo do que o Pedro, né? Então ele era mais ligeiro, parece que ele saiu correndo na frente de Pedro e chegou primeiro lá. E ele deparou lá com os lençóis, com aquelas roupas dobradas, ou melhor, ali naquele lugar, e ele não entrou. Mas Pedro, né? Todos nós sabemos como Pedro é, como Pedro foi. Pedrão chegou e viu ali o lenço que estava na cabeça do Senhor Jesus dobrado. E a gente entende que quando você está num restaurante comendo lá uma picanha, comendo lá uma costela, pastor Legário, e você precisa se ausentar, ir no banheiro, ir, né, atender um telefone, você deixa ali o pano dobrado, né, o guardanapo dobrado. E quando o garçom passa por ali, ele sabe que a pessoa, o cliente, vai voltar. E foi isso que aconteceu, foi isso que Pedro e João entenderam, que o lenço de Jesus estava dobrado ali, ele iria voltar. E ele voltou, e ele está aqui nessa noite. Aleluia! Oh, glória! Eu me alegro porque ele está aqui nessa noite. Agora mesmo eu estava falando com ele, agora mesmo nós falamos com ele. Meus queridos, então, falando sobre esse caminho de Emaús, esse caminho de Emaús, ele nos representa, e ele representa ali um caminho de desolação, um caminho de frustração, um caminho de tristeza, sabe? Aqueles homens, aqueles discípulos, aqueles 2 discípulos, eles andaram com Jesus, eles viram ali prodígios, maravilhas, tantas coisas que Jesus fez ali em Jerusalém, mas eles frustrados, porque eles tomaram uma decisão, e muitas das vezes nós tomamos algumas decisões que não são certas. Muitas das vezes nós tomamos decisão com a cabeça quente, né? Nós não paramos para pensar. E esses 2 tomaram essa decisão no domingo à tarde, de caminhar em torno de 10, 12 quilômetros, voltando, né, para Emaús. Parece que eles moravam ali. Emaús também significa, representa, digamos hoje, Caldas Novas, Termas de Juremas, águas mornas, um lugar onde as pessoas vão para descansar, onde as pessoas vão para passar ali um tempo, né? Mas eles foram surpreendidos, né? Como Deus, como Jesus sempre nos surpreende, Ele sempre chega na hora certa. Sabe, irmãos, eu fiz aqui um esboço de várias páginas agora à tarde, já vários dias eu venho estudando, mas eu estou falando aqui o que o Espírito Santo está ministrando ao meu coração para me falar para vocês. Então, irmãos, ali Jesus, ele sempre chega na hora certa, sabe? E quando eu lembro dessa frase, Jesus sempre chega na hora certa, Valdemar, eu lembro, sabe, do pastor Valdomiro. O pastor Valdomiro sempre falava para nós, Jesus, o pastor Roberto lembra dessa história, o pastor Valdomiro sempre falava, Jesus sempre chega na hora certa, ele nunca chega atrasado, sabe, irmãos? E eu orando, estudando a palavra de Deus. Hoje à tarde também nós estivemos aqui na nave da igreja, onde o pastor Osni Nunes, né, voltou para casa, e eu estava escrevendo
esse esboço agora, e eu estava pensando nesse caminho de Emaús, nesses dois discípulos, mas aqui no Capão da Embuia também há 63 anos foi encontrado um discípulo de Jesus, pastor Agostinho Bastos. 63 anos estão abertas essas portas, onde milhares de pessoas foram encontradas, foram achadas por Jesus, sabe? Então aqui há uma presença, há um mover do Espírito Santo, porque há 63 anos, pastor Agostinho, agora pastor Jorge, os demais pastores, pastor Legário, tantos pastores, que nós temos aqui, estão trabalhando, estão ganhando almas. Então, irmãos, nós precisamos a cada manhã, a cada dia, acreditar: Jesus está vivo, Jesus vive, Ele está bem pertinho, está mais perto de nós do que nós imaginamos. Irmãos, e ali Jesus surpreendeu aqueles dois homens, e eles iam reclamando, ou melhor, eles iam tristes ali, falando de tudo aquilo, porque eles achavam que Jesus ia continuar reinando ali em Jerusalém, ia continuar ali como estava acontecendo, mas eles não entendiam que Jesus veio a esse mundo, e Ele padeceu, e Ele precisava pagar esse preço de sangue, sabe, para a remissão dos meus e dos nossos pecados. Ele pagou esse preço alto para mim e para você. Estamos aqui nessa terça-feira, nessa noite abençoada, esse dia que o Senhor fez, esse dia que o Senhor criou. Por isso alegremos-nos e regozijemos no Senhor. Queridos, e ali eles voltando, e de repente eles não reconheceram Jesus, porque eles estavam na sua mente aquele Jesus crucificado, aquele Jesus que estava ali rasgado, aquele Jesus que estava ali todo ensanguentado. Então eles não reconheceram que Jesus já estava no seu corpo glorificado. Mas o interessante é que Jesus sabia, mas Ele fez uma pergunta para eles: o que vocês estão falando? E daí um dos discípulos, chamado Cleópatas, falou: você é peregrino em Jerusalém, você não soube do que aconteceu? Jesus sabia, mas muitas das vezes, irmãos, Deus, Ele sabe todas as coisas, Ele é soberano, mas nós temos que contar para Ele, nós temos que falar para Ele, sabe? Muitas das vezes nós achamos que Jesus sabe, que Deus sabe, mas nós não abrimos a nossa boca, e a Bíblia diz que nós temos que abrir a nossa boca, sabe? Abra a tua boca e eu a encherei. Sabe, então Jesus, Ele quer nos encher com a presença dEle nessa noite. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. Ele quer nos batizar, Ele quer renovar a minha e as nossas forças nessa noite. Meus queridos, e aí nós lemos a palavra de Deus, e interessante que num tempo ali começou a escurecer, e eles falaram para Jesus, os dois discípulos ali falaram para Jesus: nós chegamos em casa, nós vamos entrar. Queridos, aí eles, aleluia, sabe, eles surpreenderam Jesus. Eles fizeram um convite para Jesus, pastor Pedro. Eles disseram para ele: entra, tem espaço, tem lugar na casa. Sabe, é algo assim emocionante, algo interessante, quando nós abrimos o nosso coração para o Senhor Jesus, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. E aqueles homens, eles fizeram esse convite, mas antes Jesus falou: não, eu vou mais um pouco. E eles falaram: não, entra, já se faz tarde. E o interessante, irmãos, que orando e buscando um pouco da presença,
orando e buscando a presença de Deus, eu vi algumas pregações. O interessante é que quando você faz um convite para a pessoa, à noite principalmente, né, irmã? Meu irmão, a gente não leva a pessoa diretamente para o quarto. Para onde que a gente leva, pastor Joel? Se oferece um lanche, né? Se oferece uma janta. Então levaram Jesus aonde? Para a mesa. E a mesa, irmãos, não é todo mundo que se assenta na mesa. Não é todo mundo que tem essa oportunidade de sentar à mesa. Sabe, falando de mesa, eu tive também a oportunidade de ministrar uma palavra no domingo de manhã à tarde, no culto de 4h30, e falando de mesa, nós lembramos daquele rapaz que estava lá na cidade de Lodebar, Mefibosete, que era neto de Saul, filho de Jonatas, e aonde, quando Davi também ali, ele recebeu ali o comando, o reinado, ele perguntou para Ziba, um dos seus servos, se teria alguém, né, da linhagem de Saul. Aí ele falou: tem uma pessoa assim, 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 uma pessoa aleijada. E aí eu penso, né, e é de Deus, porque a Bíblia diz que Deus, ele não faz acepção de pessoas, sabe, ele lembra de todos, sabe, irmãos. Então, voltando ali, quando Jesus sentou à mesa com eles, e ao partir do pão, abriu-se ali os olhos daqueles discípulos, sabe, irmãos. Então a nossa oração nesses dias é para que Deus realmente abra os olhos da igreja, para que Deus realmente levante homens, mulheres cheios do Espírito Santo, para que Deus levante pessoas compromissadas com o Evangelho, sabe, e ali aqueles homens foram impactados. E o que aconteceu? Jesus desapareceu no mesmo momento, e aí eles voltaram rapidamente. E eu creio que nessa noite nós temos pessoas aqui que precisam voltar urgente para a casa do Senhor. Sabe, talvez você tenha andado por esse caminho de Emaús, talvez você está preocupado, talvez você está frustrado, talvez você está triste, mas essa é a noite do teu milagre, essa é a noite a qual nós podemos fazer uma aliança com o Senhor Jesus. Sabe, irmãos, nós precisamos dessa presença, nós precisamos ter essa intimidade com o Senhor Jesus, porque Ele vive. Você pode dizer comigo: Ele vive, Jesus Cristo está vivo. Hoje mesmo eu falei com Ele, aleluia, isso, glória ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Queridos, eu quero orar com vocês. Eu sei que tem muita coisa para falar, mas nós não temos tempo, né? Mas eu acho que aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração, eu já estou passando para vocês. Então eu queria que você se colocasse em pé nessa noite, feche os teus olhos, e eu quero nessa noite fazer, feche os olhos por gentileza, aleluia. Quero fazer aqui alguns convites para você. Se você ainda não aceitou esse Jesus, não aquele Jesus de sexta-feira, aquele Jesus que estava lá pendurado naquela cruz, aquele Jesus que morreu, não, Jesus que nós servimos, o Jesus que se faz presente aqui, Ele ressuscitou, Ele está aqui nessa noite. Então, se você não aceitou esse Jesus ainda, vem aqui à frente. Se tiver alguém nessa situação, também quero orar nessa noite por você que está frustrado, talvez não deu certo aquilo que você, aquele projeto que você colocou ali no teu caderno, no teu pedido de oração. Vem aqui nessa noite, vem aqui na frente, nós vamos estar orando em nome do Senhor Jesus.